Muito se fala sobre o título da Copa Libertadores do Flamengo de 81, alegando que foi uma conquista suja e cheia de polêmicas, principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro, válido pela fase de grupos. Mas por que os torcedores de outros clubes vivem ecoando por aí que a Libertadores do Mengão foi roubada? Bem, nessa partida contra o Galo, nada menos que 5 atleticanos foram expulsos, deixando a equipe com apenas 6 jogadores em campo, o que pela regra, o número mínimo são 7, fazendo com que o árbitro da partida, José Roberto Wright, encerrasse o jogo e declarasse o Flamengo classificado. Ao longo dos anos, essa polêmica partida é sempre relembrada e usada como munição para torcedores de outros clubes desmerecerem e menosprezarem o título rubro-negro, mas a verdade precisa ser contada e acusações falsas desmentidas. Nesse vídeo, você vai conhecer a fundo toda a campanha do Flamengo na Copa Libertadores de 81, além dos fatos, dos mitos e o real motivo pelo qual o time atleticano teve tantos jogadores expulsos. Número 1. Como era disputada a Libertadores naquela época? Há quem diga que a Copa Libertadores antes dos anos 90 era pouco prestigiada por clubes brasileiros, já que os estaduais eram mais rentáveis e ganhavam mais atenção do que a competição continental. Entre verdades e mentiras, de fácil a Libertadores naquela época não tinha nada, já que apenas 2 clubes por país ganhavam direito de disputa, o que no caso eram o campeão e vice dos respectivos campeonatos nacionais dos países filiados à Conmebol. Ao todo, participavam 20 clubes, que se dividiam em 5 grupos de 4, com as 2 equipes do mesmo país presentes no mesmo grupo e com apenas o primeiro colocado de cada avançando para a semifinal, onde já estava presente o atual campeão. Flamengo, campeão brasileiro de 1980, e Atlético Mineiro vice foram os representantes do Brasil na edição de 81. Número 2. A Libertadores de 81 não teve clubes argentinos? Provavelmente você já ouviu da boca de um antiflamenguista desinformado e alienado que a Libertadores de 81 não teve a participação de clubes argentinos, o que uma simples pesquisa no Google já desmente essa grande bobagem, já que a Argentina não só teve seus representantes, como um deles foi o gigante River Plate, que na época tinha em seu elenco jogadores renomados como Daniel Passarella, o goleiro Ubaldo Filhol e o atacante Ramon Dias. Além do River, o Rosário Central foi o outro representante do país vizinho, só que a participação dos clubes naquele ano foi aquém do esperado, pois nenhum dos dois conseguiram passar de fase, já que o colombiano Deportivo Cali foi quem liderou o Grupo 1, onde os argentinos estavam presentes. Número 3. Como foi a participação do Flamengo na fase de grupos? O Flamengo esteve presente no Grupo 3, ao lado do compatriota Atlético Mineiro e dos paraguaios Cerro Porteño e Olímpia, que 2 anos antes havia ganhado a sua primeira Libertadores, além do Mundial Interclubes. A estreia do Mengão foi justamente contra o Galo em Belo Horizonte e a partida terminou empatada em 2-2, com os gols do Flamengo sendo marcados por Nunes e Marinho. Na segunda rodada, o mais querido recebeu o Cerro Porteño no Maracanã e goleou por 5-2, em gols marcados por Zico 2 vezes, Baroninho e Nunes também 2 vezes. Na terceira rodada, o adversário foi o Olímpia e mais um empate para conta, dessa vez pelo placar de 1-1, com o gol do Mengão sendo marcado por Adílio. Na quarta rodada, em mais uma partida realizada no Maraca, o Flamengo recebeu o Galo e o placar da primeira rodada foi repetido, com os gols rubro-negros sendo marcados por Nunes e Tita. Na quinta rodada, o Flamengo foi até o Paraguai enfrentar o Cerro Porteño e novamente goleou o adversário, dessa vez por 4-2, em gols marcados por Zico 3 vezes e por Baroninho. Na sexta e última rodada, o mais querido novamente jogando em solo paraguaio, apenas empatou com o Olímpia em 0-0, terminando a fase de grupos com 2 vitórias e 4 empates, totalizando 8 pontos, pontuação idêntica à do Atlético. Número 4. Mitos e verdades que antecederam a partida. Na época, a Copa Libertadores tinha uma regra que se 2 clubes terminassem empatados em pontos durante a fase de grupos, um jogo desempate seria realizado para decidir o líder e o classificado, desconsiderando vários critérios de desempates, tais como o confronto direto e o saldo de gols. Flamengo e Atlético tiveram que se enfrentar pela terceira vez naquela Libertadores para decidir o classificado para as semifinais, mesmo o Flamengo tendo ampla vantagem no saldo de gols em relação ao compatriota. O local da partida foi o estádio Serra Dourada, em Goiânia, considerado um dos melhores gramados do futebol brasileiro na época, embora o presidente do Atlético Mineiro, Elias Calil, não concordasse com a escolha, já que ele tinha o desejo de que a partida fosse realizada no Morumbi, chegando até a declarar que a escolha do Serra Dourada era um complô contra a sua equipe, acusação essa totalmente sem cabimento.
O árbitro foi José Roberto Wright, que já havia apitado o empate em 2-2 entre as duas equipes realizado no Mineirão, e a indicação do mesmo partiu da própria diretoria atleticana, que o considerava até aquela partida o melhor árbitro em atividade no futebol brasileiro. Muito se fala que o Wright viajou no mesmo voo que o Flamengo e se hospedou no mesmo hotel que o rubro-negro, o que é verdade, só que além do Flamengo, também estavam no mesmo voo e hospedado no mesmo hotel a delegação do Atlético, o que acaba com qualquer mito ou teoria da conspiração em relação ao Flamengo ter comprado o então juiz do jogo. A viagem para Goiânia será às 6 da tarde e, por irônica coincidência, será no mesmo voo que leva também a delegação do Flamengo. Globo Esporte, Belo Horizonte. Aliás, falando em pagar um por fora, quem teve envolvimento nessa de oferecer o incentivo extracampo naquela Libertadores foi o próprio Atlético, que ofereceu uma mala branca a Cerro Porteño e Olímpia para que vencessem o Flamengo, para assim evitar o jogo desempate, o que acabou não acontecendo, já que o mais querido voltou do Paraguai com uma vitória e um empate na bagagem. Número 5. O polêmico jogo desempate. O jogo começou bastante truncado, com faltas duras para ambos os lados, sendo que a maioria delas partiu do time do Atlético Mineiro, que estava engasgado com o Flamengo já havia algum tempo, principalmente por conta da goleada sofrida por 5-1 em 1979 e também pela perca do título brasileiro em 80. Praticamente não teve futebol, só faltas e mais faltas, com os goleiros não praticando nenhuma defesa. E numa tentativa de acalmar os ânimos, José Roberto Wright chamou os capitães Zico e Chicão e deu o recado que se o jogo desleal continuasse, ia colocar pra fora o primeiro que cometesse uma falta dura. Minutos após o aviso, o craque atleticano Reinaldo deu um carrinho por trás em Zico e de prontidão foi expulso, para a reclamação dos companheiros que não acreditaram no aviso dado pelo árbitro. Cartão vermelho. Reinaldo está expulso do jogo porque atingiu Zico. Cartão vermelho, está expulso do gramado Reinaldo. Jogadores do Atlético se revoltaram e se continuarem assim também vai ser mais gente expulsa, hein? Alguns minutos depois de Reinaldo ir pro chuveiro, foi a vez de Éder, que já tinha amarelo, ser expulso ao esbarrar em Wright e supostamente ter lhe tratado com desrespeito. O Reinaldo tá ali fora do banco gesticulando. Gerson, a expulsão do Reinaldo. Gerson, o Éder tá expulso. Outro, hein? Outro. Tá expulso de campo. O Éder expulso, o Vaguinho pede pro técnico do Atlético tirar o time. E a diretoria do Atlético entra em campo e o diretor quer agredir o Zé Roberto Wright. Ainda no bolo da confusão, o volante Chicão falou poucas e boas para Wright e foi o terceiro expulso do time atleticano. Porque duas equipes lutando desesperadamente, procurando uma melhor colocação na Libertadores, e encontramos então, agora por exemplo, ele está ouvindo o que quer do Chicão e não faz nada, porque ali já teria que expulsar também o Chicão, e ele está aceitando tudo agora. O quarto a ser expulso foi Palhinha, que já havia levado o cartão amarelo anteriormente por falta dura, e que também tratou o árbitro com desrespeito em meio ao bate-boca. Com apenas 7 jogadores em campo, o técnico do Galo, Carlos Alberto Silva, ordenou que os jogadores restantes simulassem lesões e praticassem o cai-cai, o que foi atendido pelo goleiro João Leite, que simulou uma lesão e ficou caído no gramado, para a irritação de Wright, que expulsou o arqueiro, dando fim a uma das partidas mais polêmicas da história da arbitragem e do futebol brasileiro. João Leite caiu lá no gol. João Leite caiu no gol. Zé Roberto Wright está olhando lá, mandou a partida prosseguir. Zé Roberto quer que o João Leite levante e continue na partida. Não vai conseguir nunca. Ah, expulsou. Agora expulsou. Acabou. Expulsou. O Atlético ainda tinha a esperança de que a partida fosse cancelada, mas em reunião realizada em Lima, no Comitê Executivo da Confederação Sul-Americana, o Flamengo foi declarado vencedor por unanimidade, já que na visão do júri, o clube não teve culpa alguma nos incidentes ocorridos durante a partida. Número 6. As semifinais.
Além do Flamengo, os 4 outros clubes classificados para a fase semifinal foram as equipes do Deportivo Cali, que passou com autoridade pelo Grupo 1, tendo inclusive eliminado o River Plate em pleno Monumental de Núñez, o Peñarol do Uruguai, que foi o líder do Grupo 2, o Jorge Wilstermann, que eliminou o compatriota The Strongest no jogo desempate do Grupo 4, e o Cobreloa do Chile, que foi o líder do Grupo 5. O atual campeão nacional do Uruguai já estava garantido na semifinal, graças ao título de 1980. Por meio de sorteio, as semifinais foram divididas em 2 grupos com 3 participantes, onde o campeão de cada avançava para a decisão do título. No grupo A, o Flamengo teve como adversários as equipes do Deportivo Cali e do Jorge Wilstermann, enquanto no grupo B estavam Cobreloa, Peñarol e Nacional. Os 2 primeiros jogos do Flamengo foram longe do Rio de Janeiro, estreando na primeira rodada contra o Deportivo Cali, onde saiu vencedor pelo placar de 1-0, em gol marcado pelo atacante Núñez. Na segunda rodada, o Mengão viajou até a Bolívia para enfrentar o Jorge Wilstermann e, jogando na altitude de Cochabamba, venceu o adversário por 2-1, em gols marcados por Baroninho e Adílio. Na terceira rodada, já com os jogos de volta, o Flamengo recebeu no Maracanã o Deportivo Cali e, sem grandes dificuldades, venceu o adversário por 3-0, com 2 gols de Zico e 1 de Chiquinho. Na quarta e última rodada, mais uma vitória com placar elástico, dessa vez por 4-1 sobre o Jorge Wilstermann, em gols de Núñez, Adílio, Anselmo e Chiquinho, classificando-se para a final com 100% de aproveitamento. Número 7. As sangrentas finais contra o Cobreloa. O Cobreloa era a sensação do futebol chileno na primeira metade dos anos 80, e para muita gente, o desconhecido clube que tinha apenas 4 anos de fundação na época era visto como o azarão naquela final, mesmo tendo passado com autoridade pelo seu grupo nas semifinais, eliminando os favoritaços Nacional e Peñarol. O jogo de ida foi realizado no Maracanã, e o Flamengo abriu 2-0 no placar logo no primeiro tempo, em gols marcados pelo craque Zico. Aos 20 da etapa complementar, o Cobreloa diminuiu o marcador em gol de pênalti, convertido pelo meio-campo Victor Merello, e o placar de 2-1 permaneceu até o final da partida. O jogo da volta foi realizado no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, e o Cobreloa saiu vencedor por 1-0, em gol marcado por Merello. Só que essa partida ficou bastante marcada no título flamenguista, já que os chilenos usaram e abusaram da violência, chegando até a tirar sangue dos jogadores do Flamengo, como foi o caso de Adílio, agredido pelo zagueiro Mário Soto, que estava com uma pedra escondida em seu punho. O mesmo Mário Soto ainda acertaria um golpe em Lico, perfurando a parte superior do olho do meia, que acabou ficando de fora do terceiro jogo desempate. Toda essa violência por parte dos chilenos foi vista como normal pelo árbitro uruguaio da partida, e além de se preocupar em saírem dali sem lesões, os jogadores do Flamengo ainda foram intimidados por policiais chilenos, que estavam armados com metralhadoras. Como cada equipe venceu a sua partida como mandante, foi necessário a realização do terceiro jogo desempate em campo neutro, e que no caso foi no Estádio Centenário, em Montevidéu. O Flamengo, a princípio, se preocupou apenas em jogar futebol e abriu 2-0 no placar, com os 2 gols sendo marcados pelo camisa 10 e artilheiro daquela Libertadores, Zico. Só que antes do apito final, o então técnico do Mengão, Paulo César Carpegiani, colocou em campo o atacante Anselmo e solicitou ao mesmo que desse o troco em Mário Soto, o que foi prontamente atendido, ao agredir o zagueiro chileno com uma bofetada, levando de imediato o cartão vermelho e iniciando ali um princípio de confusão entre os jogadores, mas rapidamente contido pelo policiamento. Era festa no Uruguai e carnaval fora de época no Rio de Janeiro. O Flamengo, pela primeira vez que disputou a Libertadores, logo de cara conquistou o título. Número 8. Considerações finais e um breve resumo da carreira de José Roberto Wright. O Flamengo foi muito merecedor do título daquela Libertadores, já que por pouco não foi campeão invicto, mas graças à péssima arbitragem na segunda partida da final realizada no Chile, onde o Mengão acabou derrotado por 1-0, esse feito acabou não se confirmando. Sobre o Atlético Mineiro, o Galo também tinha chances de ser campeão daquela edição, já que tinha um elenco qualificado e entrosado, mas o clube parecia sofrer de uma mania em que se sentia prejudicado e perseguido em tudo, sendo que na maioria das vezes era um completo exagero. O Galo, inclusive, já viveu situação semelhante à que passou contra o Flamengo, quando na edição de 1972 da Copa Libertadores, teve 5 jogadores expulsos no jogo contra o Olímpia do Paraguai, onde o juiz, assim como José Roberto Wright, encerrou o jogo antes do fim, por conta do Atlético estar com apenas 6 jogadores em campo.
Também na década de 70, mais precisamente em 1979, o Atlético abandonou o Campeonato Brasileiro por se sentir prejudicado com a tabela sorteada pela CBF, onde teria que enfrentar em seu grupo as equipes do Cruzeiro, do Goiás e do Internacional. Resumindo, o Atlético sempre teve grandes times que brigaram e brigariam facilmente pelos títulos que disputasse, mas quase sempre quando o clube não obtinha êxito em conquistá-los, uma teoria da conspiração era inventada. Sobre José Roberto Wright, muita gente acha que ele é torcedor do Flamengo pelo episódio ocorrido nessa partida contra o Atlético, mas a verdade é que ele é torcedor declarado do Fluminense, tendo inclusive trabalhado na diretoria do clube na segunda metade dos anos 90. Wright teve uma carreira recheada de polêmicas, mas isso não tira o fato de ele ter sido um grande árbitro, tendo inclusive sido eleito o melhor árbitro da história do futebol brasileiro pela Federação Internacional de História e Estatística. Wright também foi eleito o melhor da Copa de 90 realizada na Itália, e além de apitar jogos de Copa do Mundo, já apitou o final de Libertadores e do Mundial Interclubes. Bom galera, e esse foi o resumo 100% completo da campanha do Flamengo na Copa Libertadores de 81, onde mostrei fatos e histórias ocultadas sobre aquela edição, desmentindo toda e qualquer informação falsa sobre a conquista do Mengão. Se você gostou, deixa o seu like junto com a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo tema.